Você já se perguntou o que acontece quando a ciência, com toda a sua lógica e evidências, se choca de frente com algo inexplicável? Algo que desafia cada gráfico, cada estudo, cada teorema. Eu sou o Dr. Arthur Almeida, neurocirurgião há mais de 20 anos. E acredite na minha profissão, eu já vi de tudo: a complexidade do cérebro humano, a fragilidade da vida, a crueldade de certas doenças. Mas nunca, em todo o meu tempo de medicina, imaginei que um dia, a ciência que eu tanto venerava se curvaria diante de uma verdade que eu, em minha arrogância, sempre rejeitei. Esta é a história de como uma menininha, com seus olhos cheios de fé e um sorriso que desarmava qualquer ceticismo, fez um médico ateu, como eu, acreditar. Prepare-se, porque o que você vai ouvir a seguir não é um conto de fadas, é um testemunho real. Uma jornada que me tirou da escuridão da descrença e me mostrou que existem forças no universo muito além do nosso entendimento. Eu sempre fui um homem de ciência. Desde criança, fascinado pelo funcionamento do corpo humano, pela complexidade do universo. Cada célula, cada átomo, cada reação química era, para mim, uma prova da ordem natural, da grandiosidade da evolução. Deus, religião, para mim eram muletas para os fracos, histórias de ninar para adultos assustados com a inevitabilidade da morte. Minha vida era regida pela lógica, pela razão, pelo que eu podia ver, tocar, medir, provar. Minha família não era religiosa. Meu pai era engenheiro, minha mãe, professora de matemática. Cresci em um ambiente onde o conhecimento era o rei, e a fé, uma mitologia ultrapassada. E eu, Arthur Almeida, abracei essa filosofia com fervor. Formei-me em medicina com honras, especializei-me em neurocirurgia, a área mais desafiadora e, para mim, a mais bela de todas. O cérebro humano, uma máquina perfeita de bilhões de conexões, era meu campo de batalha. Lutei contra tumores, anomalias, lesões, e sempre acreditei que a vitória vinha da minha habilidade, da minha precisão, da minha ciência, e não de qualquer intervenção divina. Várias vezes, pacientes ou seus familiares, em desespero, me pediam para orar, ou diziam que estavam orando por mim, por suas vidas, por seus entes queridos. Eu assentia educadamente, com um sorriso forçado, mas por dentro, sentia um misto de desconforto e pena. Pena por tanta ingenuidade, por tanta dependência de algo tão intangível. A fé era para mim uma barreira para a ação, uma fuga da dura realidade. Muitas vezes, vi a fé de pessoas se desvanecerem diante da crueldade de uma doença, da inevitabilidade da morte. E a cada vez, meu ateísmo se fortalecia. Onde estava o Deus bom que permitia tanto sofrimento? Para mim, ele não estava em lugar nenhum, porque ele simplesmente não existia. O Hospital Santa Teresa, onde eu chefiava o departamento de neurocirurgia, era um dos mais conceituados do país. Eu tinha uma equipe brilhante, equipamentos de ponta e uma reputação impecável. Minha vida era cirurgias complexas, pesquisas inovadoras, a busca incessante por soluções para o que antes era incurável. Eu estava no auge da minha carreira, inabalável em minhas convicções, e foi exatamente nesse palco de ciência e razão que o destino decidiu me pregar uma peça. Foi em uma terça-feira, um dia que começou como qualquer outro. Eu estava terminando uma cirurgia de aneurisma cerebral, quando a enfermeira-chefe Lúcia, uma mulher prática e experiente, se aproximou. Dr. Almeida, temos um caso novo na emergência. Uma menina, 8 anos. Suspeita de tumor cerebral. A palavra no tumor já me fazia ligar um alerta. Idade? Perguntei, já tirando as luvas e indo em direção à sala de exames. 8 anos. Nome dela é Clara. 8 anos. A idade que eu tinha quando meu pai me deu meu primeiro livro de ciências. A idade em que a vida deveria ser só brincadeiras, descobertas, sonhos. Mas não para Clara. Quando vi Clara pela primeira vez, ela estava deitada na maca com seus cachinhos dourados espalhados no travesseiro. Seus olhos eram de um azul intenso, curiosos, mesmo com a dor evidente em seu rosto. Ela segurava um ursinho de pelúcia surrado e, por um momento, me lembrou de uma boneca de porcelana delicada e frágil. Os exames confirmaram meus piores temores. Um tumor cerebral, agressivo e maligno,
localizado em uma área crítica do cérebro, dificultando a cirurgia. O nome técnico era glioblastoma multiforme, e ele soava como uma sentença de morte, especialmente em uma criança. Eu, o neurocirurgião frio e objetivo, senti um arrepio, não por medo da cirurgia, mas pela brutalidade da doença. Chamei os pais de Clara, Sr. e Sra. Silva, para dar a notícia. Eram pessoas simples, com o rosto marcado pela vida, mas com uma doçura nos olhos que me tocou. Eles se sentaram diante de mim, mãos entrelaçadas, visivelmente apreensivos. Eu apresentei o diagnóstico de forma clara, concisa, técnica. Expliquei a agressividade do tumor, a complexidade da cirurgia, os riscos envolvidos, as baixas chances de sucesso. Eu lhes dei os fatos. A ciência nua e crua. Quando terminei, a Sra. Silva estava em prantos, o rosto escondido nas mãos. O Sr. Silva, com a voz embargada, perguntou: Doutor, e a fé? A oração? Deus não pode fazer um milagre? Eu ouvi a pergunta, a mesma pergunta que já havia ouvido centenas de vezes. Respirei fundo, mantendo minha postura profissional. Sr. Silva, eu entendo que neste momento a fé é um refúgio. Mas, como médico, minha responsabilidade é com a medicina. E a medicina nos diz que este é um caso extremamente grave. Nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, mas precisamos ser realistas sobre as chances. Minha voz era fria, controlada. Eu estava apresentando os fatos, afastando-os de ilusões perigosas. Eu não sabia, mas aquelas palavras eram as primeiras de uma série de testes para minha própria convicção. Nos dias que antecederam a cirurgia, Clara me surpreendeu. Enquanto seus pais choravam e oravam em particular, ela permanecia serena. Ela desenhava anjos com canetas coloridas, anjos que, segundo ela, iriam curar seu cérebro. O Senhor não se preocupa, doutor, ela me disse um dia, com aquele sorriso que iluminava o quarto. Jesus vai me curar. Eu pedi a ele. Eu que só acreditava em bisturis e tomografias, ouvia aquilo com uma mistura de curiosidade e incômodo. Era a inocência de uma criança, eu pensava. Uma crença infantil que seria esmagada pela dura realidade. A cirurgia de Clara foi marcada para uma sexta-feira. Foram mais de 12 horas na sala de operações. Cada movimento do meu bisturi era calculado, cada decisão milimetricamente pensada. O tumor era mais invasivo do que os exames iniciais mostravam. Envolvia estruturas vitais do cérebro. Tive que tomar uma decisão difícil, remover uma parte significativa do tumor correndo o risco de deixar sequelas graves, ou remover menos, sabendo que a doença voltaria ainda mais agressiva. Eu escolhi remover o máximo possível, confiando na minha perícia para minimizar os danos. Ao final da cirurgia, exausto, eu sabia que não havia sido uma vitória completa. Consegui remover boa parte da massa tumoral. Mas não tudo. Havia focos microscópicos que eu não podia tocar sem comprometer funções vitais. O prognóstico continuava sombrio. Chamei os pais de Clara novamente. A notícia que eu tinha para dar era devastadora. A cirurgia foi um sucesso técnico dentro do possível. Comecei sentindo um nó na garganta. Removemos a maior parte do tumor. Mas como havíamos previsto, a doença é muito agressiva. Há células tumorais que não podemos remover. O tumor é inoperável em sua totalidade, e a recidiva é quase certa. Infelizmente estamos falando de um quadro terminal. Talvez algumas semanas, no máximo 2 ou 3 meses. O desespero tomou conta do quarto. A Sra. Silva gritava, o Sr. Silva batia a cabeça nas mãos. Eles me olhavam como se eu tivesse acabado de dar a sentença final. E de certa forma, eu dei. Mas não fui eu, foi a doença. Foi a ciência, foram os limites do corpo humano. Eu sentia uma pontada de frustração, de impotência, mas era a impotência da medicina, não a minha. Eu tinha feito o meu melhor. Era a realidade que não se dobrava à fé ou à esperança. Ainda assim, algo me incomodava. Quando a Sra. Silva, em meio às lágrimas, murmurou, Deus, por favor, ajude minha filha, e o Sr. Silva, com a voz embargada, disse, nós vamos continuar orando, doutor. Nós acreditamos no milagre.
eu senti um leve tremor na minha convicção. Como eles podiam acreditar em milagres diante de uma realidade tão brutal, tão científica? Era uma ilusão, eu pensava, uma negação da verdade. Mas havia algo na profundidade da fé deles, algo tão visceral, que me desarmava um pouco. E Clara? Ah, Clara! Quando ela acordou da cirurgia, apesar da dor e da confusão, ela me olhou com aqueles olhos azuis e disse, com a voz fraca: doutor, meu cérebro já está melhor. Jesus me curou. Eu senti um arrepio. A ignorância, eu pensava, a inocência. Ela não entendia a gravidade da situação. Mas havia uma paz no rosto dela, uma certeza inabalável, que me deixava inquieto. Eu, o médico ateu, começava a ser desafiado pela fé de uma criança. Nos dias que se seguiram à cirurgia, o estado de Clara piorou, exatamente como eu havia previsto. Ela começou a ter fortes dores de cabeça, náuseas, a visão ficou turva. Os exames de acompanhamento confirmaram que o tumor estava crescendo novamente, com uma velocidade assustadora. As semanas que se seguiriam seriam de sofrimento, de tratamentos paliativos, de preparativos para o inevitável. Eu vinha ao quarto dela diariamente, ajustava a medicação, conversava com os pais, mas por dentro, sentia a familiar e fria aceitação da derrota médica. Mais uma vida perdida. Mais uma vez, a ciência mostrando seus limites. E a fé, onde estava a fé para lutar contra algo tão implacável? Mas Clara não desistiu. Ela continuava sorrindo, desenhando seus anjos, conversando com Menino Jesus com uma naturalidade que me deixava perplexo. Doutor, não se preocupe. O Papai do Céu está cuidando de mim, ela me disse um dia, quando eu estava ajustando a bomba de morfina para controlar a dor. Eu, o homem que sempre buscou controlar tudo, sentia-me impotente diante daquela fé. Eu a via como um delírio, uma fuga da realidade, mas era um delírio tão doce, tão puro, que me fazia questionar minha própria frieza. Eu comecei a passar mais tempo no quarto de Clara. Não por obrigação médica, mas por uma curiosidade que eu não conseguia explicar. Eu a ouvia falar sobre o céu, sobre o amor de Deus, sobre como ela não tinha medo. Ela me perguntava sobre meu dia, sobre minhas cirurgias, sobre minhas máquinas mágicas. Ela via a maravilha na ciência, algo que eu, com todo o meu conhecimento, havia esquecido. E ela, com sua simplicidade, me fazia perguntas que eu, o cientista, não conseguia responder. Doutor, você acredita em anjos? Doutor, por que as pessoas não conversam com Jesus igual a mim? Eu tentava desviar, dar respostas vagas, mas a pureza de suas perguntas era um espelho da minha própria vacuidade. A condição de Clara continuou a deteriorar. Sua visão se perdeu quase completamente, sua fala estava arrastada. A dor era constante. Mas mesmo assim ela irradiava uma paz que eu nunca havia presenciado em um paciente terminal. Seus pais, embora arrasados, se agarravam à sua fé e à serenidade de Clara. Eles estavam em um estado de aceitação que beirava o incompreensível para mim. Era a aceitação do destino, eu pensava, a última defesa contra o desespero total. Mas a cada dia, a fé daquela menina, a fé daquela família, arranhava um pouco mais a minha armadura de ceticismo. Eu estava no limite. O limite da ciência, o limite da minha compreensão, o limite da minha própria humanidade. Aquele dia fatídico chegou uma terça-feira, 3 semanas após a cirurgia. O tumor havia crescido de forma exponencial, comprimindo estruturas vitais e causando uma série de crises. Clara estava em coma, com os sinais vitais alarmantemente baixos. A equipe de enfermagem se movimentava com a triste familiaridade de quem sabe que o fim está próximo. Dr. Roberto Mendes, meu colega e chefe da neurologia, estava ao meu lado. Seus olhos, normalmente cheios de uma empatia contida, estavam marejados. Arthur, ele disse, com a voz baixa e grave, não há mais o que fazer. O coração dela está falhando. O cérebro, não há mais atividade significativa. É questão de minutos. Eu olhava para os monitores, para os gráficos que mostravam a vida de Clara se esvaindo. O familiar frio na boca do estômago. A derrota da medicina. O triunfo da doença.
Eu estava prestes a declarar a hora da morte, o que eu já havia feito centenas de vezes, sempre com a mesma frieza profissional. Mas então algo aconteceu. Lúcia, a enfermeira-chefe que havia se apegado profundamente a Clara, entrou correndo no quarto. Dr. Almeida, os pais dela, eles estão aqui e pedem para ver Clara uma última vez. E a Clara, ela estava quase... Ela me pediu uma coisa antes de entrar em coma profundo. Eu olhei para Lúcia que mal conseguia conter as lágrimas. O que ela pediu, Lúcia? Ela me pediu para te pedir. Ela disse para o Senhor orar com ela. Ela disse que Jesus escutaria se o Senhor orasse. Eu senti como se um raio tivesse me atingido. Eu, orar? O homem que zombava de Deus, que desacreditava de qualquer forma de fé. Eu era um cirurgião, um cientista, não um sacerdote. A ideia era absurda, humilhante. Mas então, olhei para Clara, para aquele corpo frágil, para o rosto pálido e sereno, e para a pequena mão que a enfermeira Lúcia segurava, que parecia buscar algo, alguma conexão. E a imagem dos olhos azuis de Clara, cheios de uma fé inabalável, me veio à mente. Jesus vai me curar, doutor, eu pedi a ele. Aquelas palavras, ditas com tanta convicção por uma criança à beira da morte, ecoaram na minha mente. Aquele amor puro, aquela entrega total, eu não podia recusar. Não aquela criança, não naquele momento. Fechei meus olhos, senti a pressão do olhar de Lúcia, de Roberto e dos pais de Clara, que haviam entrado no quarto em silêncio. Eles estavam ali esperando o médico ateu fazer o que ele mais desprezava. Eu senti o peso de décadas de ceticismo, de desdém, de convicções arraigadas. Minha garganta estava seca. Eu não sabia o que dizer. Deus, comecei, e a palavra soou estranha, alienígena na minha própria boca. Deus, se é que existe um Deus, esta menina, Clara, ela tem uma fé inabalável. Ela acredita em ti. Ela precisa de ajuda. O coração dela está falhando, o cérebro dela está, por favor, que ela não sinta mais dor, que ela tenha força. Seja o que for, que seja para o bem dela. Minha voz saiu embargada, hesitante, quase um sussurro. Não foi uma oração bonita ou teológica. Foi uma súplica crua, desajeitada, um grito desesperado de um homem que estava desmoronando sob o peso do desconhecido. Eu abri meus olhos, me sentindo estúpido, envergonhado, ainda mais vazio do que antes. A ciência havia falhado, e agora eu também tinha falhado naquilo que Clara me pediu. Mas então, algo aconteceu. Exatamente naquele momento. O monitor cardíaco, que estava emitindo um som lento e irregular, começou a estabilizar. O ritmo, antes caótico, se tornou mais forte, mais constante. O monitor de oxigenação, que mostrava níveis perigosamente baixos, começou a subir. Lúcia soltou um pequeno grito abafado. Roberto, ao meu lado, estava com os olhos arregalados, fixos nos monitores. Arthur, Roberto sussurrou. O que está acontecendo? Eu, o Dr. Arthur Almeida, o homem da ciência, o ateu convicto, não tinha palavras. Não havia explicação lógica científica. Era impossível. O tumor estava ali e as condições eram terminais. Mas os sinais vitais de Clara estavam se normalizando, estabilizando. Não apenas isso, mas em questão de minutos, começaram a melhorar. Nós passamos as próximas horas em um frenesi controlado. A equipe médica fazia exames e mais exames. Os resultados eram impossíveis. O tumor, que estava crescendo a uma velocidade alarmante, havia parado. Não apenas parado, mas parecia estar encolhendo. Era uma remissão espontânea, um erro de diagnóstico inicial. Eu repeti os exames, e os resultados eram sempre os mesmos. O tumor estava regredindo. Dias depois, Clara acordou do coma. Primeiro um movimento nos dedos. Depois os olhos azuis se abriram lentamente. Ela me olhou e um sorriso frágil surgiu em seu rosto. Doutor, sua voz era um sussurro. Jesus me curou. E o Senhor orou comigo. Eu senti um tremor percorrer meu corpo. As palavras dela, cheias de uma convicção absoluta, atingiram-me como um raio. Não havia mais como negar. Eu, o homem que sempre desprezou a fé,
estava diante de um milagre. Um milagre que desafiava toda a minha lógica, toda a minha ciência, toda a minha vida. A recuperação de Clara foi algo que a medicina chamaria de fenômeno. Em questão de semanas, o tumor desapareceu completamente. Os exames mostravam um cérebro perfeitamente saudável, sem vestígios da doença. Os neurologistas, os oncologistas, todos os especialistas do Hospital Santa Teresa estavam em choque. Eles usavam termos como remissão espontânea completa e sem precedentes, mas no fundo todos sabiam que aquilo ia além da ciência. Eu, Arthur Almeida, o médico ateu, passei por uma transformação que eu jamais imaginei. Não foi uma conversão religiosa instantânea, com cânticos e hinos. Foi um processo lento, doloroso, de desconstrução de todas as minhas crenças. Eu tentei racionalizar, tentei encontrar falhas nos exames, erros nos diagnósticos, mas os fatos eram inegáveis. Clara estava curada, e a única variável que eu havia adicionado, a única coisa que havia mudado naquele momento crítico, foi aquela oração desajeitada que eu havia murmurado. Eu comecei a ver o mundo de uma forma diferente. Não que eu abandonasse a ciência, jamais faria isso. A ciência ainda era a ferramenta mais poderosa que tínhamos para entender o mundo físico. Mas eu percebi que o universo era muito maior, muito mais misterioso, muito mais complexo do que eu, em minha limitada visão científica, havia concebido. Havia uma dimensão espiritual, uma força invisível, um amor que transcendia a matéria e a energia. Clara se tornou um símbolo. Sua história se espalhou pelo hospital, depois pela cidade e por fim pelo país. Ela, a menininha que venceu um tumor terminal, se tornou a prova viva de que milagres acontecem. E para mim, ela se tornou a minha professora. A professora que me ensinou que a fé não é uma muleta para os fracos, mas uma força poderosa, capaz de mover montanhas. Eu continuei a ser um neurocirurgião. Minha habilidade técnica não mudou. Minha dedicação à ciência e aos meus pacientes permaneceu. Mas algo em mim havia mudado. Eu comecei a ver meus pacientes não apenas como um conjunto de órgãos e tecidos, mas como seres humanos integrais, com corpo, mente e espírito. Eu comecei a ouvir suas preocupações espirituais, a respeitar suas crenças, a entender que a cura não é apenas física. Eu comecei a orar. Não de forma religiosa no início. Era mais uma forma de me conectar com aquela força que eu havia testemunhado, de pedir por sabedoria, por compaixão, por entendimento. Minhas orações eram desajeitadas, mas sinceras. Eu comecei a pedir por meus pacientes, por suas famílias, por mim mesmo. E de alguma forma eu sentia uma paz, uma conexão que eu nunca havia experimentado antes. Clara cresceu saudável, forte e cheia de vida. Ela se tornou uma jovem brilhante, com um talento incrível para a música. E ela nunca se esqueceu de mim, seu médico. Ela me visitava no hospital, me enviava cartas e desenhos. E sempre me lembrava: doutor, você orou comigo. E Jesus me curou. Eu contei a história de Clara para meus colegas, para meus alunos de medicina. Alguns eram céticos, claro. Mas outros, aqueles que já haviam testemunhado o inexplicável em suas próprias carreiras, ouviram com atenção. Eu não pregava. Eu apenas apresentava os fatos médicos, os exames, os prognósticos, a recuperação completa e o contexto daquela oração desajeitada. A história de Clara me fez um médico melhor, um ser humano melhor. Eu aprendi a ter humildade, a reconhecer os limites da ciência, a ter esperança mesmo quando a lógica dizia o contrário. Eu aprendi que o amor, a fé e a esperança são tão reais e tão poderosos quanto qualquer medicamento ou cirurgia. Eu não abandonei a ciência, mas a minha visão de mundo se expandiu. Eu agora acredito que existe algo além do que os meus olhos podem ver, além do que meu bisturi pode tocar, além do que meu cérebro pode compreender. Eu acredito em milagres. Eu acredito em uma força maior, em um amor incondicional. Eu acredito em Deus. E tudo isso por causa de uma menininha de 8 anos, que me ensinou que a fé não é uma ilusão, mas a ponte entre o humano e o divino. Sabe, eu costumava dizer que não existia nada que eu com minha ciência não pudesse desvendar. Eu pensava que a realidade era apenas o que podíamos medir e quantificar.
Mas Clara me mostrou que existem verdades que se revelam não em microscópios ou ressonâncias magnéticas, mas no silêncio de uma oração, na pureza de um coração infantil, na presença de um amor que tudo transforma. Hoje, quando entro na sala de cirurgia, ainda confio na minha perícia, na minha equipe, na ciência. Mas também levo comigo uma nova perspectiva, uma nova humildade. Eu sei que há uma força maior em jogo. E quando um paciente me pede para orar, eu não hesito. Eu fecho meus olhos e por um breve momento junto minha voz à sua, pedindo por um milagre. Porque eu sei, com uma certeza inabalável, que eles acontecem. E que às vezes, tudo o que é preciso é a fé de uma criança para abalar o universo inteiro. E é por isso que hoje o Dr. Arthur Almeida, o antigo ateu, pode olhar nos seus olhos e dizer: sim, eu acredito. Eu acredito no poder da oração. Eu acredito no amor que cura. Eu acredito na esperança que transforma. E eu acredito que mesmo nas maiores escuridões, a luz de uma pequena fé pode iluminar o caminho para o impossível.